bondade. Em nome de Jesus. Amém. 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 Abra sua Bíblia no Salmo de número 42. Salmo de número 42 será o texto que nós nessa noite meditaremos. A graça de Deus com a iluminação do Santo Espírito do Senhor. Então mantenha o seu coração aberto, aquecido e ansioso aí para meditar na palavra de Deus e recebê-la com alegria. Este é um salmo didático. Isso já revela a natureza da sua composição, da sua escrita. O poema tinha finalidade didática, de ensinar, de aplicar, de deixar claro no coração daqueles que estavam recebendo a palavra de Deus, a instrução de Deus, o quanto era importante trazer à vida, trazer ao coração e aplicar isso no dia a dia, nas relações, na caminhada, na jornada desta vida cristã. É um salmo didático, ele visa ensinar. E o que é que ele busca ensinar? Sem dúvida, ele busca ensinar à alma humana a sua maior necessidade. Ele busca revelar ao coração humano o seu maior anseio. Ele busca descrever ou revelar o nosso interior e nos ensinar sobre a nossa maior carência, sobre a nossa maior necessidade. Talvez, às vezes, na caminhada a gente diz, não, a minha maior necessidade seja, de repente, ter isso ou aquilo, conquistar isso ou aquilo, obter isso ou aquilo, sei lá, conhecer o mundo, conhecer lugares, gastronomias, casar, de repente comprar um carro ou ter uma cifra mensal que seja bastante confortável, ou que seja expandir os meus negócios, ou que seja ter muitos filhos, sei lá, essas coisas que são boas da vida, que são maravilhosas na vida, mas que de fato esse não é o nosso maior anseio, ou não é a nossa maior necessidade. Esse é um salmo didático. Ele quer nos ensinar do que nós mais precisamos desta vida, do que você mais precisa nesta vida. Certamente quando você vai ao shopping e dá aquela volta lá, seja em João Pessoa, seja em Recife, seja onde for, em outra cidade que você vai, dá uma volta lá no shopping e começa a observar as coisas e passa naquela loja de maquiagem e você diz, nossa, eu preciso comprar esse kit de maquiagem, está faltando lá em casa. Ou de repente você passa lá em uma loja de móveis e diz, nossa, está precisando mudar o meu sofá, a minha cama já não está muito boa, sei lá, essas coisas que a gente vai ansiando, vai desejando nesta vida, né? Ou talvez você, homem, né, passe em um ambiente, em uma loja de peças e diga assim, nossa, eu preciso trocar isso no carro, eu preciso mudar aquilo outro lá na minha casa. A gente vai pensando nessas nossas necessidades do dia a dia, da nossa caminhada enquanto ser humano, que vai se relacionando com essas coisas que a gente gosta. Não há nenhum problema nisso, não há nenhum pecado nisso. Mas essa não é a nossa maior carência, essa não é a nossa maior necessidade. Há algo mais profundo, há algo mais urgente, há algo mais necessário, que nós lemos na Bíblia que muitos servos de Deus pediram, ansiaram, buscaram e desejaram. E que necessidade é essa? E que bem é esse que a gente precisa com tanta urgência? Veja o clamor do salmista, então, no Salmo 42. Ele diz assim, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a alma, de como passeava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus,
entre gritos de alegria e louvor, multidão e festa, em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Senhor, nós a Ti elevamos a nossa voz nessa noite, diante da Tua palavra, diante do Senhor, na presença dos Teus servos, filhos e filhas, que aqui estão reunidos para Te adorar, e que de repente chegaram aqui ansiosos, ó Deus, por ouvir, ou para ouvir a Tua palavra, a Tua voz, a Tua verdade. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, ó Deus, e revela-nos o Evangelho que traz a esperança ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Há um refrão no Salmo aqui. E o salmista repete uma finalidade de ensinar. É um salmo de instrução, é um salmo didático, é um salmo que está, então, levando a instrução àqueles que estão lendo. E o refrão é: porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Esse é o refrão que se repete. Essa é a instrução que se compartilha, que diz, que anuncia, que fala, que o autor tem um objetivo de deixar claro para os seus leitores, claro para os seus ouvintes, claro para aqueles que receberão a instrução desta verdade. E esse refrão está carregado, então, de sentimento, de um coração que de repente está aflito, que conversa consigo mesmo, que olha para dentro de si e num diálogo, ele está ali caminhando, conversando, dialogando, pensando, refletindo sobre a vida, sobre ele mesmo, mas sobretudo refletindo sobre a esperança que Deus lhe dá na sua palavra. O refrão é educativo. O refrão aponta para esse aspecto de que, de fato, às vezes a gente está nesse diálogo, nessa conversa, sei lá, às vezes na sala da nossa casa, de repente na varanda da nossa casa, ou caminhando na cidade, ou em algum outro lugar, e a gente fica pensando, olhando para a vida, olhando para os céus, e pensando para a nossa realidade, pensando para a realidade da nossa caminhada, e a gente fica pensando, vagando, pensando e vagando. Saul está assim. Está pensando, e ele quer ensinar ao seu coração algumas verdades. A primeira delas é o quanto ele precisa de Deus. Versículos iniciais você tem isso de forma muito clara. Ele diz: como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. E ele usa aqui de forma muito legal o animal, que é veloz, que é
ágil, que é rápido. E ele diz assim, como esse animal que tem os pés velozes, que corre em busca de algum lugar que possa saciar sua sede, que corre em busca de alguma fonte que possa trazer alimento, que possa então matar a sua sede, que possa trazer refrigério para a sua alma, como esse animal que está velozmente buscando essa fonte de água. Assim, ó Deus, por ti a minha alma suspira. Nós somos essas pessoas, nós somos esses que estão correndo, que estão ansiando, que estão buscando, às vezes devagar, um pouco mais rápido, ou numa velocidade mediana, sei lá como você vai, mas a gente anseia, a gente corre, a gente busca, e às vezes suspirando por coisas que possam preencher o nosso coração, que possam alimentar a nossa alma, que possa saciar a nossa sede. E a gente vai correndo, vai suspirando, às vezes buscando em fontes que não tem água, que cessaram, às vezes buscando em lugares que estão áridos, secos, mas a gente vai suspirando, vai correndo, vai ansiando por águas. O salmista está revelando a sua maior necessidade nos versículos iniciais. Eu preciso do Senhor, eu careço do Senhor, eu necessito da presença de Deus, eu careço então da presença do Deus vivo, do Deus que é eterno, do Senhor que é sobre todas as coisas. Eu careço, eu anseio pela presença dEle. De quem Ele anseia? Ou por quem Ele anseia? Ele anseia por Deus. Versículo 2, ele diz, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face do Senhor? Perceba, meus irmãos, o lamento aqui é de um coração que parece estar distante de Deus, distante do local de adoração, distante da presença de Deus, distante de cultuar ao Senhor, de louvar a Deus, de levantar a sua voz, de erguer louvores ao Senhor, de um coração que está distante. E distância nunca é legal. Distância não é bom. Não é bom estar distante. Estar distante de quem a gente ama, estar distante de pessoas que a gente tem apreço, afeto, carinho, não é bom, a gente sente saudade, a gente fica aflito, a gente chora às vezes, né? A gente se angustia porque estamos distantes. E esse é o sentimento do salmista. Eu estou distante, eu estou longe. Sabe, irmãos, essa é uma luta que o coração da gente às vezes enfrenta. Essa sensação de estar distante, de estar longe. Às vezes, talvez o maior problema não é a nossa sensação de estar longe, mas a sensação de Deus estar longe de nós. Isso parece ser muito mais angustiante, muito mais aflitivo para a nossa alma. Porque, tudo bem, às vezes a gente sente que está distante, não, eu sei, eu estou distante, eu falei, tá, sei lá, meu coração está endurecido, eu fiz uma coisa que não era legal, eu agi como não deveria agir, mas a sensação de Deus estar distante, às vezes é angustiante, porque a gente diz assim, Senhor, onde foi que eu falhei? Eu estou te servindo, eu te amo, eu estou na tua presença, mas parece que o Senhor está distante de mim. O salmista está dizendo para a sua alma, então, descrevendo esse anseio de Deus parecer estar distante, e dele estar longe da adoração ao Senhor. Meus queridos, uma outra verdade que esse texto vai revelando, não é só a necessidade do salmista em relação a Deus, a sua carência em relação a Deus, mas é também a sua luta consigo mesmo. Versos de número 3 em diante, ele começa então a descrever: as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a alma de como passeava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor e multidão e festa. Perceba, queridos irmãos, uma coisa interessante. É como agora ele se reporta para ele, começa a descrever algo interessante. Perceba, ele está correndo em busca de uma fonte, ele está ansiando por uma fonte, ele está como a costa que está velozmente querendo um lugar que ela possa saciar sua sede, e ele não encontra isso, e ele agora se alimenta da sua própria lágrima.
a fonte que ele estava precisando, que era Deus, que parece estar distante, e que ele parece estar distante de Deus, ele agora recorre às suas lágrimas. E é dramático aqui, porque ele diz assim, dia e noite, dia e noite. Você já chorou por muito tempo? Não é legal? Às vezes a gente tenta segurar o choro, né? Sabe aquelas emoções assim, aquelas dores que são incontroláveis, que dói mesmo. Aquela dor que dói, né? Aquela dor que machuca profundamente a alma e que você se sente inconsolável e chora, e chora, e chora. E parece estar nesse repete aqui, né? Nesse ciclo que o salmista está enfrentando, e ele chora dia e noite. Aquelas dores que parecem que não vão terminar. Aquelas lágrimas que parecem que não vão cessar, que você corre para dentro de casa e diz assim, onde é a torneira? Onde eu fecho aqui? Onde eu resisto para fechar? E parece que não para. E ela vai continuamente derramando, molhando o nosso travesseiro, molhando o sofá da sala, descendo junto com a água do chuveiro. Mas ela vai e repete, dia e noite, dia e noite. Não há nada mais angustiante do que não ver o fim ou a solução de um problema. Não há nada mais doloroso para a alma do que achar que nunca vai passar. Não há nada mais torturante, dramático para o coração humano do que a gente achar que não vai ter fim. Sabe aquela viagem que as crianças, né, estão lá no carro, papai, quando é que chega, hein? Né? Acabou de sair de casa, papai, quando é que vai chegar? Está demorando tanto. Essa angústia que o salmista está enfrentando aqui, dia e noite, as lágrimas vão rolando no seu coração. E ele vai vivendo de lembranças. Eu lembro quando eu estava com o povo de Deus, versículo de número 4, ele fala isso. Eu lembro quando eu caminhava com o povo de Deus, era tão legal. Nossa, eu lembro quando eu participava da escola dominical mais ativa, estava firme. Eu lembro quando eu ia para o culto com mais ênfase, com o coração mais animado, com o coração mais cheio de esperança. Eu lembro quando a minha fé estava mais viva. Eu lembro de quando a adoração parecia muito mais satisfatória, dava muito mais satisfação. Eu lembro dessas coisas. Quando estava junto com o povo de Deus, era congresso, era festividade ali, era aqui, era segunda oração, era, sei lá, eu lembro dessas coisas e o meu coração se enche de alegria. Mas ele está vivendo só de lembranças. Só lembranças. Só lembranças. Viver só de lembranças parece que dói duas vezes, né? Dói porque você não pode voltar ao tempo, dói porque fica difícil viver de novo. Machuca. Essa é a aflição do salmista. Primeiro, a sensação, a sua necessidade de Deus. Depois, a sua luta consigo mesmo. A sua aflição consigo mesmo. E aí entra o refrão da música. Ele diz, porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Você pode cantar esse refrão? Faz isso aí no seu coração agora. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Quando o salmista apresenta o refrão, ele quer ensinar. Ele quer ensinar como a gente enfrenta, como a gente lida, como a gente encara essas realidades da vida terrena. A sensação de Deus estar distante, a nossa maior necessidade e as nossas lutas com as nossas lembranças, ouvidas lembranças do passado. Como a gente pode lidar com isso? O salmista, primeiro, ele reconhece a sua necessidade, a dificuldade do seu coração, a angústia que está na sua alma. Ele reconhece o abatimento do seu espírito. Ele reconhece a luta que a sua vida está enfrentando.
E esse é um ponto importante, então, ao lidar com circunstâncias difíceis na vida. O reconhecimento, a consciência de que nós, de fato, precisamos de alguém que seja maior que nós, de uma graça que seja superior a nós, de um poder que seja mais forte que nós, de um Senhor que seja superior a nós, que nos auxilie, nos ajude e nos encha de graça. Sabe, irmãos, é engano do nosso coração pensar que somos autossuficientes. É engano do nosso coração achar que não precisamos, então, colocar a nossa vida diante de Deus. É engano do nosso coração achar que, pela nossa própria força, nós podemos vencer todas as batalhas nessa vida. De fato, nós temos potencialidades, capacidades, mas nós somos humanos, e a condição de ser humano, às vezes, é enfrentar a nossa vulnerabilidade, a nossa deficiência, a nossa pequenez, a nossa realidade difícil. Mas lembre-se, há uma graça que é maior que isso. Há um Senhor que é maior que isso. E Ele lembra disso. Ele reconhece isso. Ele sabe disso. Quantas vezes a gente fica maquiando as nossas lutas de coração e não abre o coração para pessoas que podem orar conosco, que podem estar ao nosso lado, que podem segurar em nossa mão, que podem emprestar o ombro para a gente chorar. Quantas vezes a gente fica só se alimentando, enchendo o coração com essas angústias, aflições, e vai se enchendo, sem se aguentar mais. A gente precisa lembrar que somos humanos e reconhecer o abatimento do nosso coração e da nossa alma. Eu queria encorajar você a entender que você carece de Deus. Lembrar você que você tem uma igreja, pessoas na sua vida que sem dúvida serão instrumentos de Deus para fortalecer a sua caminhada, o seu coração. Lembrar você que não é sozinho que a gente vence as lutas, que a gente encara as circunstâncias. Lembrar você que precisamos reconhecer as dores do nosso interior. O salmista está reconhecendo aqui. Sua alma está abatida. Mas como a gente lida então com essas realidades ainda? A gente lida com esperança. A gente lida com certeza. A gente lida com expectativa. Versículo 5 ainda ele diz: porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Perceba que o salmista não esconde a realidade dura do seu coração. O salmista não camufla, ele não maqueia, ele não deixa distante. Não, ele é real isso no seu coração e ele reconhece isso. Mas ele reconhece isso com esperança, ele reconhece isso com convicção, ele reconhece isso com a alegria e certeza de que essa é uma realidade que vai passar, que não vai durar para sempre. Sabe, irmãos, a gente outro dia aqui na escola dominical aprendeu, estudando inclusive nos Salmos, que há uma diferença entre murmurar e lamentar. Que há uma distinção entre você só reclamar da vida, só reclamar da situação, só reclamar dos problemas, só murmurar. Há uma diferença de lamentar. Quando você olha para a caminhada do povo de Israel no deserto, eles só murmuravam. E eles reclamavam: Moisés, se você trouxe aqui para a gente caminhar, o negócio está difícil, viu, Moisés? Era melhor ficar no Egito, lá o negócio estava mais bacana, estava mais legal. Tudo bem, a gente estava escravo, mas lá era legal, a comida lá era boa. A gente está aqui esperando mandar, não sei se vai chegar amanhã, né? Deus falou que vinha, não sei, né? E eles murmuravam, só murmuravam. O lamento não. O lamento é envolvido por esperança. O lamento é coberto pela convicção de que haverá uma graça, que eu não sei de onde, na verdade a gente sabe de onde vem,
mas que talvez não esteja visível, não esteja aparente, não esteja clara, não esteja escancarada diante de nós, mas eu sei que há uma graça que virá e vai me sustentar, e vai me auxiliar, e vai me levantar, e vai me cobrir da presença de Deus, para que eu possa enfrentar as circunstâncias. Há uma graça que vai mudar a realidade, seja como ela estiver. Ele diz: espera em Deus. Perceba uma coisa interessante, irmãos, o Salmo. Ele no início revela o drama de pensar que Deus está distante, ou de se sentir distante de Deus. Mas aqui ele revela que somente Deus pode ser o seu auxílio. É aquela imagem da criança que às vezes se angustia ou fica triste quando o pai fala alguma coisa, ou a mãe fala alguma coisa, e dá uma instrução e não era assim. Mas sabe como ela faz? Ela baixa a cabeça com as lágrimas descendo e abre os braços e abraça o pai. Essa imagem que é interessante, descrita aqui pelo salmista, ele sabe que parece que Deus está distante, ele se sente distante de Deus, mas é com lágrimas nos olhos, ele abre os seus braços e abraça o Pai, e diz assim: eu espero em Deus a minha alma, confia em Deus a minha alma, você ainda o louvará, a minha alma. Espera em Deus. Interessante, irmãos, como a gente lida então com essas realidades difíceis da vida, reconhecendo que elas são difíceis de fato, mas com a esperança que Deus nos dá. Como essa esperança se revela no texto? Primeiro, ela se revela em adoração. O que é que ele diz? Pois ainda o louvarei. A esperança do salmista se revela no desejo de louvar, de agradecer, de saber que aquilo vai ser revertido e que os seus lábios voltarão a louvar novamente. Pois esse era o drama, por exemplo, quando eles estavam no exílio. Você tem salmos que, quando ele diz assim: como a gente vai louvar a Deus se a gente está em terra estranha? Porque às vezes as lutas parecem tirar as nossas forças para louvar. Mas eu queria dizer a você essa noite que não se preocupe. Você vai voltar a louvar. Você vai voltar a cantar ao Senhor. Sua alma vai vibrar novamente louvando a Deus em meio a essas circunstâncias. Segundo, como essa espera ou essa esperança se revela na adoração, ele pretende louvar ao Senhor. E ela se revela na intervenção de Deus na vida do salmista. Como é que o texto diz? Pois ainda o louvarei a Ele. Quem é Ele? O meu auxílio e Deus meu. Perceba, irmãos, que a expectativa do salmista não era apenas em relação a ele. Olha, minha alma, você vai louvar a Deus. Olha, minha alma, você vai continuar, então você vai voltar a louvar ao Senhor. Olha, minha alma, você vai voltar ao local de adoração. Olha, minha alma, novamente você vai estar com o povo celebrando a Deus. Olha, minha alma, talvez a sua força foi tirada, seus lábios foram silenciados, mas não se preocupa não, você vai voltar a louvar a Deus, não só em relação a Ele mesmo, mas agora a sua esperança se revela em relação ao próprio Deus. Ele diz: o Senhor é o meu auxílio. Essa é uma palavra importante aqui, irmãos. Essa é uma esperança importante no texto, porque o salmista está dizendo: eu sei, minha alma, que você vai louvar, eu sei que você vai voltar a cantar a Deus, porque Deus é o meu auxílio, porque Deus é o seu auxílio, e como auxílio o Senhor intervém na nossa vida, e como auxílio o Senhor vem até nós, e como auxílio a graça do Senhor nos alcança, como auxílio o Senhor nos ajuda. Ele segura em nossas mãos. Que expectativa extraordinária, irmãos. Que expectativa vibrante aqui, fascinante. Deus vai agir nas nossas vidas.
Como ele revela isso? Como ele faz isso? Como o auxílio de Deus vem até nós? Como a misericórdia de Deus se revela a nós? Como um Deus que parecia estar distante, longe, e essa distância de Deus trazia aflição ao coração do salmista. Como um Deus que parece estar em um país distante do nosso. Como o Senhor que parece estar em outra galáxia. E agora, como Ele vai agir? O Evangelho é Deus respondendo à expectativa do salmista. A encarnação de Cristo é Deus respondendo à expectativa do salmista. A vinda de Jesus é Deus respondendo à expectativa do salmista. A graça em Cristo Jesus é Deus respondendo à expectativa do salmista. Olha, você parece que eu estou distante, parece que eu estou longe, não se preocupe. O Verbo vai se fazer carne. Não se preocupe, aquele que é o próprio Deus encarnado, Ele virá, estará ao lado de vocês. O próprio Deus, então, será o nosso auxílio. O Deus que entregará a sua vida. Um Deus que também enfrentará a mesma sensação de estar distante, de estar aflito, de chorar as suas dores ou as nossas dores, de parecer longe, de parecer que está perecendo. Esse retrato do salmista aqui não é apenas uma descrição da alma dele, mas é a descrição de como Cristo, muito mais que o salmista, muito mais como qualquer um de nós, de fato enfrentou a ausência de Deus. De fato chorou pelos nossos pecados. De fato teve sua alma abatida, aflita, a ponto de suar sangue, a ponto de sangrar, para dizer a você essa noite: eu sou a resposta da esperança do salmista. Sabe, irmãos, essa é a nossa maior graça, essa é a nossa maior alegria, essa é a nossa maior expectativa. Porque você pode dizer à sua alma esta noite: eu sei, alma, você está abatida, talvez você está aflita, angustiada, talvez você está sem forças, talvez você está quase parando, esmorecendo. Aflições e dores e angústias talvez estejam crescendo, se avolumando dentro do seu coração. Eu sei, talvez você pode reconhecer isso essa noite e pode de repente olhar e dizer: eu não vejo esperança, eu não vejo então uma saída. Saiba que a obra de Cristo é a esperança de Deus, é o auxílio de Deus, é a resposta de Deus para as nossas perguntas e aflições desta vida. Deus enviou Jesus, Deus enviou o seu Filho e Ele respondeu então a nossa maior necessidade do auxílio do Senhor, porque Deus nos ouvirá, porque Deus nos atenderá, porque a graça de Deus nos sustentará, porque até hoje você está de pé, porque apesar das lutas o seu coração ainda vibra e seus lábios louvam o Senhor, porque há um Deus que revelou o seu auxílio no seu Filho, e Ele vai sustentar a sua vida todos os dias. Você não vai perecer, meu irmão, você não vai perecer, minha irmã. As lembranças não vão sufocar a sua alma. As lágrimas que você tem derramado no seu travesseiro, na sala, ou talvez no chuveiro, sei lá onde você tem derramado, o Senhor tem colhido cada uma delas. E saiba que a promessa de Deus é que Ele nos auxiliará em nossas aflições. A expressão de Hebreus é: Ele irá nos socorrer. Teremos dele o socorro em ocasião oportuna. O salmista parece terminar nesse tom pesado, angustiado, de aflição, ou de alguém que ainda não obteve a resposta de Deus diante da sua luta. Só parece. Mas nós
Não precisamos sair daqui abatidos. Não precisamos sair daqui cabisbaixos. Não precisamos andar pelas ruas de Goiânia tristes, olhando para o chão. Não precisamos andar com o coração pesado e querendo desistir de tudo e parar a nossa caminhada. Você não precisa, porque o auxílio de Deus está vivo, porque o auxílio de Deus está ao seu lado, porque o auxílio de Deus veio até você. Você não precisa dizer para a sua alma: agora você vai morrer, agora você vai perecer, agora você não vai aguentar tanta pressão, tantas perguntas, tantos questionamentos. Não, você não precisa dizer isso para ela, você não precisa mais entregar-se a isso. O auxílio de Deus está disponível à sua vida. Há uma graça, aquela mesma graça que Deus disse ao apóstolo Paulo: Paulo, eu sei, Paulo, tem um espinho na sua carne, Paulo, eu sei, mas a minha graça te basta, Paulo. Há uma graça em Deus que sustenta a sua vida e que vai segurar em sua mão a cada manhã. Não acho que você vai acordar amanhã sozinho para os desafios que tem na semana, para as escolhas que precisa fazer, para as decisões que precisa tomar. Eu tenho que fazer isso, aquilo, outro. Meu Deus, será que eu vou conseguir? Há uma graça que vai lhe abraçar a cada manhã para sustentar a sua vida. Porque diferente desse tom, de repente ainda de expectativa do salmista, a gente pode levantar com a boa notícia. A gente pode levantar com o Evangelho. E o Evangelho é uma boa notícia de alegria. Você não precisa mais ficar na expectativa de um auxílio futuro, certo que ele viria, e ele veio para o salmista, mas você pode acordar com a expectativa de que o auxílio de Deus a cada dia estará sustentando a sua vida. É lidar com medo, há um auxílio em Deus. É lidar com a dureza do coração, há um auxílio em Deus. É lidar com conflitos, às vezes em casa, há um auxílio em Deus. É lidar com tristezas profundas, há uma alegria em Deus, há auxílio em Deus. Porque o Evangelho é a boa notícia para nós que estávamos aflitos, mas a luz raiou e trouxe esperança ao coração. Não saia com esse peso que você chegou aqui. Não saia da mesma forma que você chegou aqui. Não saia com o mesmo coração que você chegou aqui. Porque o auxílio de Deus vai mudar, sustentar, fortalecer a sua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus.